Lucas capítulo 14, do verso 7, diz assim: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fordes convidados, vai, toma o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Oremos. Senhor Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra, já lida nessa noite, mas te pedimos, ó Deus, que ainda durante o meditar sobre tudo isso que vamos falar nessa noite, o Teu Espírito fale aos nossos corações, porque é isso que buscamos e queremos ouvir nessa noite. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu assento, por gentileza? Peço que você não feche a sua Bíblia, mantenha ela aí ainda aberta em Lucas 14, pois nós vamos, conforme progredirmos na mensagem, estar lendo versículos para fundamentar e dar base a tudo aquilo que vamos falar. Por isso, então, mantenha ela aberta. Nessa noite nós iremos pensar e falar um pouco sobre um assunto e um tema muito relevante e, de certo modo, extremamente precioso quando falamos e olhamos para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, mesmo sendo esse assunto extremamente relevante e precioso, esse assunto nem sempre tem sido muito explorado e até mesmo falado de modo geral, por assim dizer. Hoje eu gostaria de trazer uma mensagem e falar de modo muito amoroso com os irmãos sobre humildade. O título aplicado para a mensagem que vamos ouvir, que estaremos nos debruçando nessa noite, é a qualidade não muito buscada. A mensagem dessa noite, ela tem esse tema em razão de hoje, se pararmos e observarmos, se pararmos ali por um instante para observar, nós vamos notar que a cada dia que passa, mais e mais as pessoas têm buscado algo, o reconhecimento e o estar em evidência. Parece-me que ao entrarmos num supermercado, o supermercado da vida, chamamos assim, e nesse mercado, chegarmos ali à seção onde estão expostos ali numa prateleira as virtudes e as qualidades a serem escolhidas por nós, os nossos olhos apenas, de certo modo, voltam-se. Parece que os nossos olhos apenas enxergam e focam para aquelas virtudes que, ao serem tomadas por nós, irão trazer evidência e destaque. Dessas prateleiras, como eu disse, o que mais nos chama a atenção, creio eu, que seja virtudes e qualidades como a inteligência, a sabedoria, o conhecimento, a justiça, a coragem, virtudes essas que, ao serem aplicadas por mim e por você, por nós de modo geral, no nosso viver, elas vão resultar num destaque para aqueles que nos observam e contemplam aquelas qualidades, aquelas virtudes que nós possuímos. Você há de concordar comigo que, por vezes, assim agimos. Às vezes agimos assim até mesmo no que diz respeito a um assunto extremamente espiritual, os dons espirituais. Às vezes agimos assim, acredite se quiser,
Por vezes nós olhamos e buscamos o dom do falar em línguas com muito mais desejo, com muito mais anseio do que, por exemplo, o dom do socorrer. Visto que o dom de línguas, quando falado na igreja, diante dos irmãos, as pessoas vão ver e isso se torna uma evidência clara de que o Espírito Santo reside naquele que fala. Mas o dom do socorrer pode passar por desapercebido. Então, até muitas das vezes, em relação aos dons espirituais, nós olhamos para alguns com muito mais desejo do que outros. Por isso, nessa noite, eu quero falar com você sobre a qualidade não buscada. Por isso, nessa noite, eu quero falar com você sobre isso e podemos, talvez, aplicar nesse tema a qualidade não buscada, talvez até a seguinte frase: a qualidade indesejada, não desejada tanto por nós. Meus amados irmãos, nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus virtuoso, um Deus de infinitas virtudes, pois Ele é um Deus bom, Ele é um Deus santo, um Deus amável. E nós, tanto eu quanto você, por pertencermos a esse rebanho, nós somos encorajados a adquirirmos e desenvolvermos tais virtudes que nós encontramos de igual modo no nosso Mestre. Entretanto, há uma virtude que nós, por vezes, não a desejamos. Ou quando a desejamos muito pouco, talvez bem aquém do que nós deveríamos desejar, e a virtude da qual eu faço referência aqui se chama humildade. Exatamente em razão disso que o tema da mensagem da qual trago a você nessa noite é intitulada como a qualidade não buscada. Digo isso porque, pelo menos eu desconheço, meus amados irmãos, desconheço uma qualidade, uma virtude tão intensa e tão presente no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que ao mesmo tempo ela não seja tão desejada e tão buscada por mim e por você para aplicarmos no nosso viver. Como introdução para tudo aquilo que vamos falar nessa noite, eu gostaria de destacar aqui um trecho de um livro chamado Confissões, de um grande teólogo chamado Agostinho de Hipona. Talvez você não conheça, mas Agostinho de Hipona foi considerado um dos teólogos mais influentes da história da igreja, após o apóstolo Paulo. Agostinho de Hipona escreveu obras maravilhosas, muito interessante, encorajo depois você a pesquisar, mas hoje eu quero me ater a um trecho específico do livro chamado Confissões. Nesse livro Confissões, Agostinho faz ali uma autobiografia, onde em determinado trecho desse livro, Agostinho vai narrar um acontecimento sobre ele próprio, e aí ele vai dizer assim, que ele, Agostinho, admirava muitíssimo, tinha um muitíssimo prazer e admirava um homem da sua época, um homem que falava publicamente, que tinha ali um domínio muito grande em falar ao público, com uma boa oratória, e Agostinho admirava aquele homem. Agostinho chega a dizer nesse livro, falando sobre ele, que ele ficava encantado com a fala desse homem. Ele chega a dizer que aquele homem o incentivava, em alguns momentos ele queria ser como aquele homem. Entretanto, Agostinho, nesse livro, ele vai falando sobre ele, e aí nós vamos nos deparar com Agostinho indo mais fundo na avaliação sobre si. E ali ele começa a observar o sentimento que estava dentro dele, o sentimento que de fato estava ali, habitando o coração e a mente dele. E aí Agostinho faz a seguinte conclusão sobre aquele sentimento que estava caminhando e passeando no seu coração. Agostinho diz assim: ao me avaliar,
eu descobri que eu não estava encantado ou inspirado com a fala e o domínio desse homem ao falar com tanta propriedade publicamente. Na verdade, eu descobri que o que eu desejava era o louvor e o reconhecimento que a ele era dirigido por aqueles que o ouviam. Ou seja, num primeiro momento, Agostinho olha para aquilo que estava dentro do seu coração, e num primeiro olhar ali, ele vê aquele sentimento como sendo um fascínio, uma inspiração, uma admiração por aquele homem falando ali com tanta ousadia, com tanta domínio sobre o que falava. Mas quando Agostinho para e olha de fato para aquilo que estava permeando, aquilo que estava tomando o seu coração e a sua mente, quando ele faz uma análise mais profunda daquilo que estava no seu coração, ele nota que aquilo que na verdade estava passando por dentro dele não era desejo, mas sim receber o reconhecimento, o louvor que era dirigido àquele homem. E após ele ter feito essa conclusão e essa autoavaliação do que de fato era aquilo que estava adentrando e ocupando o seu coração, Agostinho faz a seguinte fala a si próprio. Ele diz: se as pessoas, ao invés de louvores, dirigissem críticas e desprezo, eu não teria me inflamado de entusiasmo para ser ou estar no lugar dele. Diante dessa fala final de Agostinho, faço a seguinte pergunta a você que está aqui nessa noite, meu querido e amado irmão: será que tudo isso que Agostinho descreve aqui nesse livro Confissões sobre si, será que não retrata talvez a minha e a sua realidade? Pergunto a você quais têm sido os anseios e os desejos que verdadeiramente têm ocupado a sua mente e o seu coração aqui nessa noite. Hoje eu gostaria de convidar você, meu jovem, você que está aqui nessa noite, para que todos nós, como conjunto aqui, uma vez que estamos aqui sendo instruídos pela santa palavra de Deus, todos nós fazermos nessa noite uma autoavaliação, como tem sido o nosso modo de viver, quais têm sido os sentimentos, os desejos que têm tomado o nosso coração. Note que Agostinho é muito sincero. Agostinho é muito sincero na sua fala, pois ele abre o seu coração diante de Deus, e ali num primeiro momento, ele diz que ele admirava aquele homem, que aquele homem o inspirava, mas Agostinho, ao parar e fazer sobre ele um olhar mais cirúrgico, um olhar mais detalhado sobre aquilo que de fato estava tomando o seu coração, os olhos de Agostinho se abrem e ele para ali e fala: não, eu estava totalmente enganado. Na verdade, eu não era inspirado, eu não era ali motivado. Na verdade, o que estava tomando o meu coração era o desejo de ter também o louvor que era dirigido a esse homem. Se as pessoas, ao invés de louvores, dirigissem a ele críticas e desprezo, o meu coração não teria se inflamado de desejo de ser como ele. Tudo isso dito até aqui, então, nos leva a observar algo muito interessante, meu amado irmão. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, nós desejamos as qualidades. Na maioria das vezes, nós desejamos não só as qualidades, mas as qualidades e as virtudes no que diz respeito àquilo que elas vão trazer a nós. Nós desejamos não só as qualidades, mas aquilo que a qualidade e a virtude vai trazer como resultado a nós. Nós desejamos inteligência, desejamos simpatia, desejamos força, coragem.
Mas muitas das vezes nós desejamos todos esses elementos visando trazer eles algum benefício a nós mesmos. Entenda que nós, enquanto crentes, entenda muito bem isso, que mesmo nós, enquanto crentes, por mais que eu e você tenhamos sido alcançados, por mais que tenhamos hoje a palavra viva no nosso coração, entenda uma coisa, meu amado irmão, a semente do pecado e o orgulho continua no nosso coração, continua no nosso corpo corruptível. Sabe por quê? Porque a nossa natureza adâmica ainda pulsa dentro de nós. Portanto, por mais que o nosso desejo possa parecer ele não tão escancarado quanto aqueles que ainda não receberam Cristo na sua vida, por mais que os nossos desejos não sejam tão escancarados como aqueles que reconhecem Cristo na sua vida, saiba que nós desejamos sim algumas qualidades que nos trazem benefício para além da própria qualidade em si. Quem não quer ser reconhecido como um indivíduo inteligente? Quem não quer ser conhecido como um indivíduo sábio? Entretanto, é preciso estar atento para que aquilo que tanto se deseja não seja verdadeiramente o reconhecimento, o destaque e, por vezes, a exaltação perante aqueles que estão diante de nós. Sabe que por vezes isso acontece comigo e com você, meu amado irmão, e eu me incluo junto. Por vezes isso acontece comigo e com você, mesmo nós estando caminhando numa caminhada de vida cristã. Por vezes nós desejamos qualidades que na verdade trarão benefícios a nós. Eu disse aqui ao início, olhamos para os dons espirituais, algo extremamente espiritual, e falamos, como eu queria o dom de línguas. Mas por que olhamos com tanto esmero para o dom de línguas e não o dom de socorrer, aquele que por vezes vamos fazer nos bastidores e ninguém tomará conhecimento? Porque nós meio que buscamos a autopromoção. Nós, de certa forma, buscamos o reconhecimento dos homens, nós buscamos o ser notado pela sociedade, sendo que tudo isso, meu querido e amado irmão, digo a você, tudo isso anda na contramão daquilo que o nosso mestre nos ensinou. Tudo isso anda numa direção completamente oposta à humildade que nós encontramos em Jesus. Isso caminha de forma totalmente contrária, numa trajetória totalmente oposta à postura do nosso Senhor Jesus Cristo, pois a palavra dele diz que ele se fez carne, que ele se esvaziou, e aí em Filipenses 2 vai estar escrito assim, que ele mesmo, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante a homens. De posse de tudo isso que até aqui falo a você nessa noite, eu gostaria então de voltarmos lá para o texto base, e por isso pedi que você não fechasse a sua Bíblia. Aqui estamos diante de uma parábola que Jesus conta em Lucas capítulo 14, e nessa parábola Jesus fala diretamente sobre humildade. Para que possamos nos contextualizar, no versículo 1 aí da sua Bíblia, desse mesmo capítulo, vai nos dizer que Jesus estava na casa de um dos chefes dos fariseus. Versículo 1 diz assim: aconteceu que, entrando ele num sábado na casa de um dos principais da sinagoga para comer pão, eis que estavam observando. Qual o ambiente descrito aqui? Qual é o cenário aqui dentro de Lucas 14? Jesus está na casa de um dos principais líderes da sinagoga, e nessa casa ele conta essa parábola que foram os versículos que nós lemos no início. Você sabe muito bem que os fariseus, eles eram a classe religiosa mais influente daquela época.
Os fariseus eram aquele grupo religioso que tinha a maior influência sobre a população. E aí Jesus, diante desse cenário, estando ele na casa de um dos principais da sinagoga, o texto vai descrever para nós que as pessoas, ao entrarem naquele lugar, elas buscavam, elas escolhiam os primeiros lugares, os lugares de honra para se assentar. E então Jesus, ao notar aquilo que estava acontecendo, Jesus conta a parábola. No verso 8, onde ele diz: quando, porém, fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga: dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Note que Jesus aqui usa elementos muito simples na sua fala, para que todos ali, ao ouvissem essa parábola, pudessem compreender o que ele estava querendo dizer. Jesus usa aqui de maneira muito proposital, ele vai usar a dinâmica de um casamento para descrever aquilo que ele estava querendo ensinar através daquela parábola. Ele diz: olha só, quando vocês chegarem num casamento, vocês não devem procurar se sentar nos primeiros lugares, visto que tais lugares que estão lá à frente, eles são lugares destinados àqueles que naquela ocasião especial possuem a honra maior do que a sua. Então, para que você não se sinta constrangido por ter você sentado nesse lugar que foi reservado para aqueles que possuem mais honra do que você naquela ocasião, não sente ali para que alguém não chegue e fale para você: olha, busque um outro lugar, porque esse lugar não é para você. Aqui podemos dizer que Jesus já está dando aquela dica para aquelas irmãs que, quando são convidadas para um casamento, ficam naquela briga de ocupar o lugar da ponta mais à frente para poder filmar a noiva enquanto entra. Certamente você já viu isso acontecer, e aí Jesus fala: irmãs, não precisa buscar o lugar do corredor, o da ponta, o mais na frente. Jesus aqui está falando, no versículo 10, pelo contrário, quando fores convidado, toma o último lugar, porque quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima, ser-te-á isso uma honra diante de todos os mais convivas. O que Jesus está querendo dizer aqui com tudo isso é que quando nós estamos num ambiente, nós não podemos achar que nós somos melhores do que os outros. Jesus está aqui nos dando uma linda e maravilhosa lição de humildade, meus amados irmãos. Jesus está aqui querendo mostrar e dizer que o crente, ele precisa viver uma vida de humildade, mas infelizmente, com grande pesar, não tem sido isso que por vezes nós temos visto naqueles que são seguidores de Cristo. Como tem faltado humildade no nosso viver, como tem faltado humildade no trato por vezes entre nós, corpos, irmãos do corpo de Cristo, como tem faltado humildade nos púlpitos aí por fora, digamos assim. A grande verdade é que nós ouvimos falar sobre humildade. De certo modo, meus amados irmãos, a palavra humildade é muito conhecida, ela não é uma palavra estranha aos nossos ouvidos ou desconhecida no nosso vocabulário, não, é uma palavra muito conhecida. Mas mesmo sendo ela muito conhecida, ela não tem sido uma palavra muito vivida e praticada. A humildade no contexto brasileiro, em muitas das vezes ela é compreendida de uma forma muito errada. A humildade no nosso contexto aqui, por vezes, ela é compreendida como pobreza.
Ah, o irmão fulano de tal é muito humilde porque ele não consegue, precisamos ajudar aquele irmão muito humilde que não consegue comprar as coisas ali, talvez, das compras mensais. Com essa fala, estamos atrelando humildade à pobreza, mas humildade, meu amado irmão, ela está muito mais ligada no sentido de simplicidade. Humildade, ela não está ligada à pobreza. Não é porque uma pessoa não tem recursos que essa pessoa é humilde. Como eu disse, humildade está muito mais ligada ao sentido de simplicidade. Entretanto, é preciso que entendamos que simplicidade também não é humildade. Ah, o fulano de tal veio aqui em casa e ele é uma pessoa extremamente humilde. Eu não precisei nem pedir. Ele chegou na porta, tirou os calçados e entrou na minha casa. Olha que ato de simplicidade. Mas há aqueles que dizem ainda que ser humilde é ser consciente das suas próprias limitações. Ah, o cicrano, ele possui uma fala extremamente moderada. Ele é uma pessoa muito humilde, afinal, ele reconhece os seus erros, os seus pecados. Sim, meus amados irmãos, essa definição está ela um pouco mais próxima do sentido real do que é humildade, mas ela também não é a definição exata e precisa do que é humildade. Opa, Leandro, como assim? Agora, Leandro, você deu um nó na minha cabeça, porque com todos esses exemplos aí que você foi dizendo e dizendo que não é humildade, a minha mente parou e falou: poxa, Leandro, agora eu nem sei mais se eu sou humilde ou não. Diante dessa dúvida que talvez possa estar permeando a sua mente, trago a seguinte pergunta: como a gente então encontra a definição exata de humildade? A resposta para essa pergunta é olhando para quem encarnou a humildade. Olhando para Jesus, o nosso Senhor. Entenda isso, você que está aqui nessa noite, em Cristo Jesus, a humildade, ela não é um conceito. Em Cristo Jesus, a humildade, ela não é um conceito, mas é a humanidade revestida da carne sendo apresentada a nós. É a própria humildade sendo apresentada a nós, ou seja, Jesus é o maior exemplo de humildade, e Ele nega todas as possibilidades, pois Ele nega a pobreza, Ele nega a simplicidade, Ele nega a consciência de limitação. Jesus não é pobre, pelo contrário, Ele é um ser poderoso, soberano e onipotente. Jesus não era simples, Jesus, ele se apresentava a partir, talvez, de uma linguagem simples. Mas Jesus não era simples na sua essência, ele era muito mais. Jesus não era um ser limitado, pois Jesus, sendo Deus, jamais poderia ser ele um ser ilimitado. Então, como a humildade ela pode ser conceituada a partir de Jesus? Como podemos então entender qual é o conceito real de humildade olhando para Jesus, olhando, meu amado irmão, para o texto que citei há pouco de Filipenses capítulo 2, verso 2 e 7, você não precisa abrir, que está escrito assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante a homem. Ou seja, ele negou o eu. O negar-se a si mesmo, como Jesus fez, é o que conceitua humildade. Portanto, meu amado irmão, humildade é negar-se a si mesmo. Se você quer viver uma vida de humildade, você precisa negar-se a si mesmo. O texto de Filipenses é claro e direto, ele diz que Jesus, mesmo sendo igual a Deus, sendo ele o próprio Deus, mas em nenhum momento ele julgou por usurpação, requereu, ele não ali fez questão de requerer ser igual a Deus, pelo contrário,
ele negou a si próprio. Então, quando olhamos para essa parábola lá de Lucas 14, diante desse entendimento de Filipenses capítulo 2, nós podemos dizer que Jesus tinha total condição de contar aquela parábola, porque ele próprio tinha vivido aquilo. Ele, diferente dos seres humanos, tendo ele total condição de requerer honra para si, pois era o próprio Deus, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Segundo Filipenses diz, ele se esvaziou, ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão daquilo que ele já era, um ser glorioso, um ser poderoso, meu amado irmão, para vir nesse lugar, sofrer, sentir dor, padecer, ser carregado, ser cuspido e sangrar no madeiro. Entenda que Jesus, ele não viveu apenas um momento de humilhação quando ele estava ali naquela cruz, não, definitivamente não. Não foi somente na cruz que Jesus sofreu um momento de humilhação, não. A vida de Jesus, toda ela, foi um viver de humildade, de humilhação. A cruz foi só o ápice. Pois então, consciente de tudo isso, não há outra caracterização, não há conceito melhor do que esse para a humildade, do que a negação do eu. Portanto, ser humilde é negar-se a si mesmo. Ser humilde não é buscar a autoexaltação. E aqui chegamos à primeira aplicação dessa palavra para o nosso viver. Você quer ser humilde? Desista do autoexaltar. Desista de se autoexaltar, desista de enxergar uma posição e um local de honra onde você possa ter destaque. Desista disso, porque a autoexaltação, ela não combina com a humildade. Elas são duas coisas totalmente distintas, é como água e óleo, elas não se misturam. E nessa noite eu convido você então, como eu disse, a olhar para si próprio, assim como Agostinho fez. Olhar para si próprio e digo, meu amado irmão, não há ninguém melhor do que você para fazer essa autoavaliação. Não é o seu pastor, não é o seu diácono, não é o seu líder, não há ninguém melhor do que você para que você possa parar, sondar a sua mente, aonde através do Espírito Santo, que aqui está nessa noite, ele vai direcionar a você olhar para o seu interior e identificar os sentimentos que talvez possam estar mascarados, e você mesmo não tem conseguido distinguir o que tem sido a essência. Aqui é aquele momento em que você se rasga diante de Deus, é onde você se rasga diante daquele Deus todo-poderoso que tudo vê, e aí você reconhece a sua natureza falha, pecaminosa, limitada, e aí você vira para esse Deus e a sua fala é como a fala do salmista no Salmo 123, onde ele diz: Senhor, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, sonda e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau. Ou seja, você clama ao auxílio do Altíssimo, você clama ao Deus que tudo vê, para que você possa fazer esse raio-x verdadeiro do que tem habitado, do que tem adentrado no teu coração, para que você possa então andar por caminhos de luz. Guarde isso, meu querido e amado irmão, a autoexaltação, o buscar os lugares de destaque, não combinam com um cristão. Se olharmos um pouco antes do que Paulo vai dizer em Filipenses 2,6, no verso 3 ele está dizendo assim: não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Meus irmãos, Paulo aqui está querendo mostrar o que é o real entendimento do negar a si mesmo.
O negar a si mesmo é você olhar para o próximo e ver ele como alguém melhor do que você. Pense comigo, meu amado irmão, como seria o mundo, como seria o nosso viver se nós olhássemos para os outros e enxergarmos no outro alguém melhor do que nós. Certamente teríamos uma família melhor, uma igreja melhor, um mundo melhor. Com isso, então, chegamos na segunda aplicação dessa noite. Precisamos sempre ter o senso de realidade, de maneira que sempre consideremos o outro melhor do que nós mesmos. Jamais poderemos partir do princípio de que nós somos melhores do que os outros, porque nós não somos. Nós não somos. Mas olhando agora para Lucas capítulo 14, verso 11, eu gostaria de observar algo junto com você. Versículo 11 diz assim: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Jesus no verso 10, ele diz que aquele que se assenta nos últimos bancos, esse poderá ser chamado para a frente, para os lugares de honra. E isso é muito interessante porque quem é aquele que chama para frente, na dinâmica aqui da parábola, é o próprio Deus. É o próprio Deus quem chama para os lugares de honra. É Deus quem está organizando essa grande festa, aonde ali o Evangelho está sendo exaltado nessa festa, e todo aquele indivíduo que vai para os bancos da frente, podemos dizer então que ele não tem a real consciência da sua condição de pobre pecador. Pobre pecador. Agora, todo aquele que humildemente reconhece que não merece nada de Deus, que reconhece que não é nada sem Deus, que reconhece que não cabe a Ele a exaltação, mas sim apenas o buscar e estar na festa, mesmo que nos últimos lugares, esse será exaltado, não por ele mesmo, mas segundo a palavra, pelo próprio Deus. Mas, Leandro, como que isso acontece? Como que essa exaltação da qual você está falando acontece? Aqui eu começo a me caminhar para a conclusão da mensagem dessa noite, e assim como no início mencionei um personagem nessa mensagem, cito novamente Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ao falar sobre a exaltação humana, mas considerando o ser humilde um assunto bastante delicado e difícil de se tratar, Agostinho diz a seguinte frase: queres saber quanto vales? Queres saber o teu real valor? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz, porque na cruz você vai encontrar o seu valor. Tu vales um Jesus crucificado. Mesmo eu e você sendo seres falhos, pecadores e miseráveis, Deus olhou para mim e para você, Deus olhou para os seus filhos com extremo estimo, e diz a palavra que agradou ao Pai moer o seu Filho em favor das nossas vidas. Portanto, o próprio Deus fez questão de revelar e destacar, meu amado irmão, o seu valor, pois agradou ao Pai enviar o seu Filho para morrer por nós, não pelos nossos méritos, mas por graça da parte dele, graça essa que nos alcançou. E ali naquela cruz, quando o seu Filho foi preso no madeiro, Jesus diz: tetelestai, que quer dizer está pago, não há mais dívida. Um alto preço foi pago pelos meus filhos. Queres saber quanto tu vales? Você vale um Deus crucificado que se entregou na cruz para te salvar. Então pergunto a você que está aqui nessa noite: poderíamos receber maior exaltação do que essa? Certamente não há maior exaltação que nós poderíamos
receber, meu amado irmão, mas e aí, então, vez a seguinte pergunta: o que nós queremos mais? Quando olhamos para a nossa vida, nós observamos o quão pecador, desobediente, falho nós somos, e mesmo assim, Deus não desistiu de você. Pessoas, seres humanos, muitas das vezes desistem de nós, por vezes nós mesmos desistimos de nós mesmos, mas Deus não desistiu de nós. Ele nos amou e continua nos amando. Por isso que Paulo vai dizer, porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aqui eu encerro dizendo: aquele que se humilha, que reconhece que ele não passa de um pobre pecador, e que se não fosse a graça e o amor de Deus, ele estaria perdido. Mas por mérito de Deus, pela graça de Deus, os nossos pecados foram perdoados em Deus, e em Deus nós somos exaltados. Queres saber quanto vales? Olhe para a cruz, pois na cruz você encontrará o teu valor. Tu vales um Jesus crucificado. Esse Jesus que é um exemplo e a própria humildade a ser seguida por nós. Feche seus olhos, permita-me orar por você nessa noite. Senhor Deus e amado Pai, ó Deus, grato somos por essa oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua Santa Palavra, Senhor. Ó Deus, palavra essa que traz a nós esse parar e essa autoavaliação do que tem sido de fato aquilo que temos buscado, Senhor. Ó Deus, que a palavra ministrada nesse lugar dessa noite possa encontrar corações a serem instruídos pela boa palavra, Senhor, que é a Tua palavra, e que saiamos aqui entendendo que não fomos chamados para buscar os lugares de destaque, mas sermos homens e mulheres humildes, como o Senhor assim foi. Assim eu oro nessa noite pela Tua igreja, no nome santo de Jesus. Amém e amém.